Oi gente, tudo bem? Eu deixei um post lá na Gisela Valim Terapias, né, na minha fanpage, para vocês sugerirem temas, e o tema mais votado, pelo menos até agora, foi de um moço que ele me pedia para falar sobre como esquecer o passado e se abrir para o novo. Eis o mistério de nossa fé, né? Porque essa é uma questão bem recorrente, tanto que foi a mais votada, muita gente passa por isso. E, gente, eu vou ser bem papo reto aqui, né? Eu vou falar principalmente aquilo que eu aprendi com o Osho e que eu coloco em prática na minha vida. Principalmente naquele livro do Osho, o Aprendendo a Silenciar a Mente, que é muito, muito bom. Tem o livro dele que chama Consciência também. Tem o livro do Ego também. Bom, todos, gente. Nenhum livro do Osho é perda de tempo. Todos são maravilhosos. Mas eu sei que não é todo mundo que tem dinheiro para ficar comprando 1 milhão de livros. Então aquilo que eu sei, eu passo para vocês, né? E como eu sempre falo, você tem que sentir no seu coração se isso toca. Se tocar, vocês aplicam na vida de vocês e observam como que vocês se sentem com essas técnicas, tá? Bom, gente, então ele fala no livro, principalmente no Aprendendo a Silenciar a Mente, que a mente, ela é formada pelo social, né? Então a mente ou ela tá no passado ou ela tá no futuro. Ela nunca tá no aqui e agora, né? Então, quando a gente medita, o que a gente faz? A gente aprende a silenciar a mente, a gente vai além da mente. Inclusive no meu vídeo aqui do canal sobre meditação eu falo bastante sobre isso, que a meditação não é concentração. Tem muita gente que pensa que a meditação é o fortalecimento da mente, e é justamente o oposto, né? Porque quando você se concentra, quando você se foca em algo, você está fortalecendo a mente. E a ideia da meditação é justamente a transcendência, é ir além da mente, é silenciar a mente, silenciar o ego. É aquilo que eu brinco sempre aqui, é olhar para dentro, né? É você parar tudo, respirar pelo diafragma e começar a treinar, né? Como se os pensamentos fossem nuvens passando no céu, sem você se identificar com essas nuvens. É como um hóspede que vai na sua casa, ele vai ficar um tempo lá, mas é temporário. Quando você se apega a um pensamento, é como se você quisesse obrigar um hóspede a ficar na sua casa. Ele vai embora, se agarra no pé dele. Não me deixe! Né? É isso que a gente faz quando a gente se apega aos pensamentos. A gente não deixa eles fluírem. O apego ao pensamento é justamente uma forma da gente se auto-boicotar para não viver o presente. Eu até já falei sobre isso no vídeo que eu falo sobre como superar a ansiedade, né, para facilitar a lei da atração. Um dos primeiros vídeos dessa nova fornada aqui do canal, um vídeo de 2014, se vocês digitarem no Google vocês vão achar como superar a ansiedade para facilitar a lei da atração. E eu falo justamente sobre isso, que eu aprendi com um mentor amigo, que a negação do presente, a gente evitar o presente, a gente ficar sempre ansioso, no fundo traz uma imensa culpa de ser feliz. E é isso que acontece geralmente quando a gente se apega ao passado, né? Às vezes a gente tem muita culpa de ser feliz, porque pra gente ser feliz, né, a gente vai ter que abandonar um monte de muleta que fortalece o ego. E o ego precisa de problema, né, gente? O ego, ele sobrevive com problema, porque você pode até resolver uma questão aqui, mas depois ele vai dar um jeito de encontrar um outro problema para você resolver, vira uma bola de neve. E aí tem uma frase do Osho que eu adoro, que ele fala assim, que um problema não tem solução, não existe solução para um problema, o que existe é a consciência. A partir do momento que você muda a consciência, você acende a luz, e aí a sombra some, né? A escuridão some. Quando você acende a luz, você traz percepção, você traz consciência. E o que é acender a luz, gente? É viver com inteireza, com percepção, com consciência do aqui e agora. E é isso que a meditação faz. Por isso que meditação, gente, não tem nada a ver com concentração. Meditação não tem nada a ver com concentração. Concentração é bom quando a pessoa vai fazer uma pesquisa, quando ela é um cientista, quando ela precisa focar numa coisa. Ela usa a mente como instrumento para ter foco. Mas meditação não tem nada a ver com concentrar a mente, com você ficar, não, tenho que ficar quieto. Isso daí você está obrigando a sua mente, você está dando uma atividade coercitiva para ela ficar parada. Isso não tem nada a ver com meditação. Meditação é quando você olha para dentro de si mesmo,
quando você aquieta tudo e você não se identifica com os pensamentos. Tem muita gente que fala, eu não consigo meditar. Gente, tudo é treino, não é de uma hora para outra. A gente vive numa sociedade que dá estímulo pra gente o tempo todo, uma sociedade que é totalmente cabeçuda, né? Que é totalmente mental, é o tempo inteiro a gente está sendo estimulado a pensar, pensar, pensar. E é por isso que eu sempre comento aqui nos vídeos que a minha ideia aqui não é fazer vocês pensarem, é estimular vocês a sentirem. Por isso que tudo que eu falo é assim, sinta no seu coração se te toca, sinta aqui dentro, seu coração é o seu GPS. Então a minha missão aqui, a meu ver, né, é tocar a sua alma, não é ficar mexendo com o seu cabeção. Porque para mexer o cabeção, para te fazer pensar, já tem muitos filósofos aí fazendo isso. A minha ideia aqui não é essa, o meu sentir aqui não é isso, é tocar o seu coração, para fazer a sua alma vibrar. Para entrar em conexão com o seu verdadeiro ser e não ficar te enchendo de ideias aqui, não é isso. Então, a meditação, ela faz justamente isso. Ela faz você sair, se desconectar, se desidentificar do passado, se desidentificar do futuro, dos seus planos, dos seus projetos, para você viver o aqui e agora. Porque assim, na pergunta desse moço já existe uma coisa subjacente ali, que pode até ser um engano de interpretação meu, mas quando ele fala assim, se abrir pro novo, dá a impressão que ele já está focado no futuro, né? Que ele já está pensando em novas estratégias, em novos planos para o futuro. A gente precisa, de alguma forma, pensar no futuro, né? Claro. Mas quando a gente vive no futuro também, sempre planejando o futuro, também é uma forma de negar o presente. Muitas vezes é uma estratégia do ego que ele usa de auto-boicote para negar a realidade. Quando a gente fica muito no cabeção, quando a gente está muito identificado com a mente, a gente está sempre negando o presente. Sabe aquelas pessoas que estão sempre trabalhando, lendo, estudando demais? Que é bom, gente, eu não estou falando que isso é ruim. Mas quando é uma coisa excessiva, muitas vezes, não estou dizendo que são todos os casos, mas muitas vezes a pessoa faz isso para não viver o agora, para não sentir, né? Tem gente também que faz muito isso, que fala demais, fala, blá, blá, blá. Né? A cabeção da pessoa tá sempre, né? Você chega perto da pessoa, você já sente uma sopa de letrinha assim na cabeça dela, porque ela fala, ela não respira. Por quê, gente? Por que a gente faz isso? Eu também já fiz isso muitas vezes. Por quê? A gente está negando a realidade. Quando a gente não está respirando pelo diafragma, quando a gente está sempre fazendo, pensando, é uma forma da gente negar o aqui e agora. As crenças que motivam isso são inúmeras, variam, né, de pessoa para pessoa, claro, cada caso é único. Mas, ao que me parece, existe algo em comum nesse padrão de comportamento, eu falo por mim mesma, pelas pessoas que eu atendo, que é a famosa culpa de ser feliz. A pessoa nega o agora, então ela fica sofrendo por coisas que aconteceram, porque fulano falou não sei o que pra ela, e ela fica remoendo e fazendo aquele drama. Por quê? Porque o sofrimento fortalece o ego. Né? Vai fortalecendo o ego, vai fazendo o ego se sentir importante, tendo histórias para contar, para fazer drama, para se fazer de vítima. Tão bom, né? Você tá naquela rodinha de amigos, assim, todo mundo te olhando, você sendo o centro das atenções e contando a triste história da sua vida, como você sofreu, como você lutou, né? Você se sente assim tão, nossa, como eu sou foda, né? Quanta coisa eu passei, eu sou demais, né? Isso vai fortalecendo o ego. Fortalecendo e vai fazendo com que você vá negando a realidade, vai negando o presente, vai negando o aqui e agora, com que você não consiga entrar em estado meditativo, porque você está sempre identificado com a mente, ou seja, ou o futuro ou o passado. De qualquer forma, são os dois lados da mesma moeda. Quem está sempre olhando só para o futuro e também não está vivendo o presente, também está fugindo da realidade de alguma forma e está deixando de olhar para o principal, que é para si mesmo. A pessoa não quer olhar para ela, né? A pessoa não quer entrar em contato com ela, porque ela sabe que a hora que ela parar e olhar,
né? Ela vai ver muita coisa que ela não quer encarar, então ela prefere ficar negando aquilo. Então, essa identificação com o passado muitas vezes é um mecanismo de auto-boicote que o nosso ego encontra, justamente para fazer com que a gente não viva o presente, com que a gente não sinta prazer, não sinta alegria, não sinta felicidade, por causa dessa imensa culpa, por causa dessa necessidade viciante do ego de estar sempre mudando de problema, de estar sempre encontrando alguma coisa para negar essa alegria. Né? Então, agora eu não posso ser feliz porque eu tenho que resolver tal coisa. Agora eu não posso ser feliz porque tem essa questão com a minha mãe, com a minha tia, com a minha avó, com o meu primo, com não sei quem, sabe? Tem sempre algum problema para resolver. E a pessoa desencarna, né, e continua arranjando problema lá na quarta dimensão porque ela tá viciada, tá identificada com o ego, tá viciada em problema e usa aquilo como sendo uma muleta existencial para fugir de si mesma. Quem nunca fez isso, bem-vindo ao clube, né? Todos somos humanos, estamos aqui para aprender a transcender o ego. Eu já fiz muito isso, às vezes me pego fazendo isso, óbvio, não me iluminei, tô aqui para aprender, né? Vira e mexe, eu tô lá lembrando uma situação do passado, como uma pessoa me fez sofrer, meu Deus, como essa pessoa é cruel, como eu sou vítima. Eu já me peguei fazendo isso algumas vezes, né? Isso é uma forma, depois quando eu observo, quando eu caio em mim mesma e me conscientizo, eu fico com vergonha alheia de mim mesma, que eu falo, meu, ainda tô nesse drama do passado, sabe? Ainda tô apegada a isso. E a gente faz isso, gente. A gente faz. Principalmente quando a gente quer negar os prazeres do corpo, a alegria, né, corporal. O que é isso? O corpo, gente, o contato com o corpo, a conexão com o corpo é o que mais nos traz pro presente, porque o corpo ele não é passado, ele não é futuro. A gente tem memórias do corpo, no corpo, né, de vivências do passado, mas quando a gente tá vivendo o prazer corporal, sabe, fazendo sexo intensamente com afeto, com uma pessoa que a gente tem afinidade, por exemplo, e a gente tá permitindo que o ego se derreta naquela troca energética, ou quando está fazendo uma atividade física com entrega, uma dança, gente, a dança é a melhor forma, uma das melhores formas de derretimento do ego, para você viver o presente com inteireza. Então, quando você está vivendo aquela experiência meditativa, talvez muitos de vocês se lembrem, né, de situações em que ou estavam tendo relação sexual, ou dançando, ou cantando, e que você tinha a sensação naquele momento de que não tinha problema nenhum, de o que você estava vivendo bastava, que não importava o futuro, não importava o passado, estava numa sensação de alegria tão grande, de êxtase, né, era uma vibração tão boa, né, que você só queria ficar ali, você não queria saber de mais nada, nada mais interessava. Isso é o estado meditativo. Tenho certeza que muitos de vocês vão se lembrar de alguns momentos ao longo da vida em que a alegria de estar naquele momento era uma coisa tão assim, intensa, tão profunda, te conectava tanto com a sua essência, sei lá, ficar sentado debaixo de uma árvore num parque, né, tomar um suco nesse parque, dar uma volta na praia, sentir a brisa tocando o rosto, comer uma comida que você goste, beijar o seu parceiro ou a sua parceira com alegria, com intensidade, né? Isso te desconecta completamente da mente, porque é uma coisa que faz você viver o aqui e agora. Então todos nós já tivemos alguns lampejos ao longo da vida desse estado meditativo, né? Que é viver completamente no presente. Então, em geral, gente, posso estar enganada, mas é algo também que eu aprendi com o Osho, que eu percebo na minha vida prática que isso acontece muito. Quando a gente está preso no passado, a gente não tá aprendendo, a gente não tá vivendo com inteireza o prazer do corpo, a gente tá negando o corpo, né? Então a gente ou tá tendo uma vida sexual pouco satisfatória, com pouca entrega, né? Ou a gente simplesmente vive uma vida mecânica, em que a gente faz as coisas de uma forma irrefletida, de uma forma sem sentir nada, desconectado da essência, vai vivendo, né? Todas essas estratégias são mecanismos do ego para nos auto-boicotar, né? Para fazer com que a gente não se entregue ao momento presente, porque o ego morre de medo de morrer. Tem uma frase do Muji que é muito bonita, eu achei genial essa frase, que ele fala que o ego é um fantasma que tem medo de morrer. E é bem isso, eu achei genial essa frase, gente, que é isso. Né? O ego é um fantasma que tem medo de morrer. A gente tá morrendo de medo de perder uma coisa que não existe.
A gente é muito louco, né? E quando a gente medita, o ego morre. E ele sabe que ele vai morrer. Quando a gente tem um prazer corporal intenso, um orgasmo, por exemplo, uma troca energética intensa com alguém, um abraço gostoso, que você sente um derretimento, né? Isso faz o ego morrer, pelo menos naquele momento. E o ego morre de medo de perder o poder dele. Então ele fica criando problema pra você, né? Então agora tem que se preocupar com isso, agora tem que se preocupar com aquilo, pra não te deixar se entregar. Então ele fica, é uma forma de armadura, né? Porque ele sabe que a hora que você parar, respirar pelo diafragma, tiver um orgasmo, tiver uma entrega intensa, ele vai morrer. Ele vai perder todo o poder dele, então ele fica lá relutando e o seu corpo fica encontrando mecanismos de defesa, que vai se endurecendo, vai se travando, né? Vai dando uma dor aqui, uma dor ali, a gente vai somatizando no corpo, né? Somatizando no corpo é pleonasmo, mas enfim, né? A gente vai somatizando esses problemas porque a gente morre de medo de se entregar, de soltar, né, de ter um derretimento mais profundo, porque isso desapodera o ego e faz a gente ir para o momento presente. Então é por isso que a gente se apega no passado. É o medo, né, aquele medo, aquele pavor da entrega. Meu Deus, se eu me entregar eu vou perder o controle, o outro vai fazer o que ele quiser de mim. Né? Quanto mais egocêntrica é a pessoa, quanto mais narcisista é uma pessoa, mais dificuldade ela tem de viver o presente. Né? Porque a pessoa está sempre encontrando mecanismos que vêm do ego para controlar a realidade. Então ela está sempre preocupada com o futuro, o que vai acontecer, porque aí se eu falar tal coisa, fulano vai falar não sei o quê, porque se eu fizer tal estratégia, a pessoa está sempre planejando, ela está sempre negando o agora, porque ela quer controlar, ela morre de medo de perder o poder, de perder o controle, porque se ela soltar, se ela se entregar, ela morre de medo de ficar louca, né? Ela morre de medo de gostar, de ter prazer, de ter alegria. E aí? E se alguém vier e mandar nela, ela vai ficar vulnerável? Dá um medo danado, né, gente? Quanto mais controlador a gente é, quanto mais poderoso a gente é, mais narcisista, mais egocêntrico, mais a gente fica apegado ao passado, mais a gente fica focado no futuro, porque a gente morre de medo do novo, a gente morre de medo de viver o agora e de se desestruturar. Né, de soltar as nossas amarras e falar, pode vir, né? Pode vir que eu quero me derreter, eu quero me entregar, a gente morre de medo. Se a gente fizer uma analogia com várias situações na nossa vida, quantas vezes a gente negou um grande amor porque a gente sabia, no fundo, a gente sabia que aquilo ia fazer a gente enlouquecer, né? E aí tem uma frase do Osho, óbvio, né, como sempre, que ele fala que a cabeça diz, pense antes de saltar, e o coração diz, salte antes de pensar. E ele fala que a vida é isso, que se entrega, essa capacidade de ser espontâneo, né, de soltar completamente as amarras e falar, eu vou, dane-se tudo, eu vou. Essa entrega, que muitas pessoas entendem como irresponsabilidade, mas não é irresponsabilidade. Porque se você está consciente, se você está conectado com a essência, você tem o GPS interno, que é o seu coração, que é a sua intuição. E essa é a maior responsabilidade que você tem, que é ser você mesmo, que é estar conectado com a essência. Então se você faz na loucura, assim, do tipo, dane-se tudo, eu vou, e você faz o com raiva, aí é diferente, que você está fazendo inconscientemente. Mas se você faz com consciência, você está conectado com a sua essência, é impossível que dê errado. Porque você está conectado com a essência, né? Porque quando a gente está conectado com a essência, a gente sempre está fazendo as escolhas certas. Sempre, porque a gente está conectado com aquilo que é, né? Só quando a gente está inconsciente, que a gente está desconectado da essência, que a gente pode fazer escolhas erradas. Porque aí a gente está totalmente fora daquilo que a gente é. A gente está identificado com o ego. Então, gente, quando a gente tá preso ao passado, se você observar na sua vida, se você olhar para dentro, né, e começar a observar as crenças que você tem, muito provavelmente você vai encontrar ali uma grande culpa de ser feliz, um medo de ser feliz. Né, uma sensação de que, nossa, se eu soltar esse medo do passado, se eu me permitir viver o prazer, viver o amor, viver o aqui e agora, o que vai acontecer? Eu vou perder o controle. Pelo menos o passado eu conheço, eu já vivi, eu sei como é que é, né? Se eu me abrir para o novo, se eu experimentar uma coisa nova, e agora? E agora, José, né? Como é que fica? Aí o bicho pega, né, gente?
porque aí a gente fica desapoderado e dá um medo ficar vulnerável, né? Dá um medo que você não sabe o que pode acontecer. Aí a gente fica querendo controlar o tempo todo. Não, isso daí não vou fazer porque pode acontecer isso e não sei o que. A gente fica sofrendo, se fazendo de vítima, e chorando pelo leite derramado, e chorando por tudo derramado, né? A gente fica lembrando da triste história da nossa vida, do que nossa mãe falou quando a gente era criança e por isso que agora você é assim. Fica se apegando. Gente, uma grande técnica que nos ajuda nessa libertação desses padrões do passado é o Theta Healing. Tem muitas técnicas boas que nos ajudam a aquietar o ego para viver o presente. Uma delas é o Theta Healing. O Theta Healing é uma técnica muito eficiente. Para mim foi revolucionária, assim, porque, nossa, eu me permiti experimentar muita coisa nova, eu me permiti quebrar uma série de paradigmas, de padrões que eu tinha na minha vida muito arraigados graças ao Theta Healing. Inclusive fazer vídeo. Se eu fosse pensar nisso há 5 anos atrás, seria inconcebível fazer um vídeo aqui falando o que eu penso, morrer de medo de ser ridicularizada, as pessoas me zoarem, me acharem uma idiota. Não que isso não aconteça, mas hoje em dia isso não me afeta como me afetava há 5, 6 anos atrás, né? Então, foi uma mudança de crenças que me possibilitou isso. Quanta coisa na minha vida eu consegui fazer porque eu mudei de crença. Porque eu consegui mudar o padrão negativo pelo positivo. Então, para quem tiver interesse em conhecer o Theta Healing, ou mesmo outra técnica que você se identifique, que, enfim, a técnica não é o mais importante, né? O mais importante é você aquietar o seu ego para se conectar com o seu ser. Muitas vezes o Theta Healing ele ajuda muito nesse aquietamento do ego. Tem gente que consegue isso com reiki, com acupuntura, com floral, com todas essas técnicas juntas, com coaching relacional. Coaching relacional com a Lili Cravo também foi extremamente libertador para mim, porque ele, por ser uma pessoa com uma extrema capacidade de empatia, ele falava pra mim exatamente aquilo que eu precisava naquele momento, com o meu grau de consciência naquele momento. E aí que eu comecei, aos pouquinhos, a enfrentando os meus medos, encarando as minhas sombras, conseguindo me desconectar do passado, né? Foi tudo muito gradativo, mas eu consegui dar um passinho por vez, né, e consegui atingir vários objetivos que eu nem sabia que eu tinha, né, graças a essa nova consciência. Então tem todas essas técnicas que são maravilhosas e a meditação, como sempre, que é viver o momento presente, essa conexão com o corpo, né, quando a gente está totalmente conectado com o corpo. Isso é muito comum acontecer principalmente com mulheres, caso a energia Yin, né, quando ela tem uma relação sexual muito profunda, muito amorosa com um parceiro que ela ama, uma parceira que ela ama, enfim, que ela admira. Muitas vezes até o pós-relação sexual ele traz um estado meditativo muito profundo, que é aquele momento que a pessoa fica largada, sabe? Tipo, let it be, dane-se tudo, eu quero que o mundo acabe em barranco pra eu morrer encostado. Né? Tipo, tá pegando fogo na casa? Que pegue fogo, a hora que chegar no quarto eu saio correndo, né? Sabe? Se a casa cair, deixa que caia. A pessoa tá lá, sossegada, porque ela tá entregue, né? O ego tá morto ali, pelo menos naquele momento. Depois ele volta, mas pelo menos naquele momento a pessoa tem um lampejo do que é o estado meditativo. Bom, gente, é isso. Espero que a minha resposta aqui possa de alguma forma ter trazido alguma clareza, pelo menos para alguns de vocês, para a pessoa que me escreveu também com essa questão. Claro que aqui a minha ideia não é trazer uma verdade absoluta, porque a minha intenção, como eu já falei aqui para vocês, não é estimular o intelecto, é estimular o coração de vocês. Então, se aquilo que eu falei tocou o seu coração, ótimo. Se não tocou, não tem problema, né? Não tem problema nenhum. Com cada pessoa a gente tem um grau de afinidade e tá tudo certo, tá? Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar seu like aqui pra mim, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.